Olá, boas-vindas a mais uma imersão nas nossas fontes e anotações. É muito bom ter a companhia de quem está nos ouvindo para dissecar um material que, olha, francamente, diz respeito a qualquer pessoa que já sentou atrás de um volante. Com certeza. Ou até mesmo no banco do carona, né? Porque o trânsito é um ambiente compartilhado por todo mundo. Exatamente. E hoje o nosso tema central é direção defensiva. Mas um aviso importante desde já. A gente não vai ficar repassando aquele básico do dia a dia, tipo, ajustar os espelhos ou lembrar de ligar a seta. Isso aí a gente pressupõe que já está dominado. O nosso foco hoje é bem mais intenso. Muito mais. O foco total dessa nossa análise de hoje é naqueles momentos de pura tensão, sabe? O que fazer em situações de emergência severa. Quando um acidente acontece bem na nossa frente ou quando o inesperado simplesmente, surge do nada na via. Aqueles milissegundos que exigem uma reação perfeita, né? Porque a teoria flui muito bem quando o clima está ensolarado e a pista está livre. Pois é. O verdadeiro teste da direção defensiva acontece naquele instante em que o caos se instala e a adrenalina inunda o cérebro. É aí que a memória muscular e o conhecimento prévio precisam atropelar aquele nosso instinto primitivo de pânico. Certo, então vamos desvendar isso. A grande missão da nossa investigação hoje é justamente essa. Transformar esse pânico puro em uma ação calculada e mecânica. Extrair as regras definitivas de sobrevivência rodoviária que estão nos nossos documentos. E para começar, eu acho que a gente precisa olhar para as estatísticas que norteiam esse material, porque elas quebram um mito muito confortável que a gente tem. Qual o mito? Aquele de culpar o mundo quando as coisas dão errado. Exato. Existe uma tendência enorme de culpar o buraco na via, a chuva forte ou, sei lá, uma falha misteriosa no motor. Só que as pesquisas mundiais compiladas nas fontes mostram outra coisa. Problemas mecânicos representam cerca de 30% das causas de acidentes. 30%. É um número relevante, mas não é a maioria. Não é? E os problemas da via, como uma infraestrutura ruim ou pista escorregadia por si só, adivinha, representam apenas 6%. 6%. Isso é quase nada se a gente pensar no quanto as pessoas reclamam das estradas. Pois é, muda completamente a perspectiva. Esses 6% provam que a infraestrutura raramente é a única vilã da história, o que nos leva ao dado de maior impacto do material. 64% dos acidentes são causados por problemas diretamente ligados ao condutor. Nossa, mais da metade. Muito mais. E aí estamos falando de 3 coisas principais. A negligência, que é aquela falta de atenção crônica, tipo olhar para o celular. A imperícia, que é a falta de habilidade técnica para lidar com o carro em situações limite. E a imprudência, como forçar ultrapassagens ou exceder a velocidade. Fica muito claro que dominar as técnicas de emergência é o que diferencia quem só movimenta um carro de quem pratica a verdadeira direção defensiva, né? Aquela que prioriza a leitura do ambiente e a vida. Sem dúvida. E essa estatística dos 64% é um baita choque de realidade sobre a nossa ilusão de controle. O que me leva para a parte que eu achei mais fascinante nos documentos. As reações contraintuitivas. Ah, sim. Quando o nosso instinto está totalmente errado. Exato. Em uma situação de emergência, a nossa primeira reação natural, aquela resposta de lutar ou fugir, que vem do nosso cérebro, quase sempre é a pior escolha física possível para a dinâmica do veículo. O corpo quer fazer uma coisa, mas a física do carro pede exatamente o oposto. Perfeito. E o exemplo clássico disso, que é aterrorizante, é a aquaplanagem. Imagina o cenário. A pessoa está dirigindo sob chuva pesada, passa por uma lâmina de água e, do nada, o volante fica extremamente leve. Aquela sensação de que o carro descolou do chão. O carro perde totalmente o contato com o asfalto e passa a surfar na água. O instinto humano imediato manda fazer o quê? Pisar no freio com toda a força e virar o volante para tentar agarrar a pista de volta. E se a pessoa fizer isso, ela transforma um susto num acidente grave. O que acontece na aquaplanagem é física pura. Os sulcos do pneu funcionam como pequenas bombas de água para drenar a pista. Quando eles não dão conta do volume de água, o pneu sobe e flutua. Se o condutor pisa no freio nesse momento, as rodas travam. E um pneu travado sobre a água age exatamente como um esqui.
Viram um trenó desgovernado. Exatamente. E tem o agravante do volante. Se ele for virado no momento em que o carro perder velocidade e o pneu finalmente rasgar a película de água e tocar no asfalto seco de novo, as rodas vão estar apontadas para a diagonal. E aí o carro é catapultado, né? Violentamente. O veículo vai ser jogado para essa direção, causando um capotamento até uma batida frontal. É o que o pessoal chama de efeito chicote. É assustador. Por isso a técnica correta documentada nas fontes exige uma frieza absurda de quem está no controle. Em vez de frear, a pessoa tem que tirar o pé do acelerador imediatamente. Sim, só tirar o pé. Permitindo que a própria resistência do ar e da água comece a frear o carro de forma natural. E, simultaneamente, o recomendado é reduzir as marchas gradativamente, caso o carro seja manual, claro, e manter o volante reto. Reto. Nada de tentar corrigir bruscamente. Pois é, alguns especialistas nos textos até sugerem virar o volante de forma quase imperceptível, mas são toques extremamente leves de um lado para o outro. Só para ajudar as bordas dos pneus a cortarem a camada de água, né? Isso, para retomar a aderência. Mas é um movimento de milímetros, nada de solavancos. Essa necessidade de movimentos suaves nos leva para outro cenário contraintuitivo que é muito comum em rodovias. Quando o veículo sai parcialmente da pista. Ah, o famoso comer bronha e cair no acostamento. Isso. Aquele momento de distração onde as duas rodas do lado direito caem no acostamento de terra ou na grama, o cérebro de quem está dirigindo entra em pânico. E a reação de quase 100% das pessoas que não têm treinamento é dar um puxão desesperado no volante para a esquerda. Tentando devolver o carro para o asfalto seguro o mais rápido possível. E é aí que a física pune o motorista severamente. Pune muito, porque você tem duas rodas no asfalto, que tem muito atrito, e duas rodas na terra, que tem pouquíssimo atrito. O carro está totalmente desequilibrado. Se o condutor vira o volante de forma acentuada, o pneu que está na terra, de repente, morde a quina do asfalto, não é isso? Exato. E essa diferença brusca de aderência cria um efeito de alavanca. O carro ganha um momento de rotação instantâneo, cruza a pista inteira de forma incontrolável e vai direto para a contramão. Que é um dos acidentes mais letais possíveis em rodovia simples. Com certeza. A solução documentada é lutar contra a vontade de voltar para a pista na mesma hora. A pessoa tem que manter o volante reto, segurar firme, tirar o pé do acelerador e aceitar que vai rodar um pouco pelo acostamento, pela terra. É sacrificar o conforto momentâneo pela segurança estrutural. Só depois de reduzir drasticamente a velocidade é que se deve fazer uma manobra suave para retornar à via. Falando em sacrificar ideias erradas, tem uma prática que a gente precisa abordar: as descidas íngremes, aqueles declives acentuados de serra. Existe um mito muito persistente de que descer em ponto morto, a famosa banguela, economiza combustível e é aceitável. Nossa, o material é veemente ao classificar isso como uma roleta russa. É extremamente perigoso. E detalhe, hoje, com a injeção eletrônica, o carro sequer gasta combustível quando desce engrenado sem acelerar. Ou seja, o benefício é zero. Zero. E o perigo real é a sobrecarga térmica nos freios. Todo o peso do veículo e a força da gravidade estão sendo segurados única e exclusivamente pelo sistema de freio a disco ou a tambor. O atrito é constante. E isso gera um calor extremo, que pode passar dos 400 graus Celsius facilmente. E esse calor ferve o fluido de freio nas mangueiras. Exatamente. E quando um líquido ferve, ele cria bolhas de ar. Como o ar é compressível, na próxima vez que a pessoa pisar no freio, o pedal vai direto até o assoalho. E o carro simplesmente não para. É o chamado fading, ou fadiga de freio. É o pior pesadelo de qualquer motorista de caminhão ou carro em serra. Por isso, as frenagens são inegociáveis. É absolutamente necessário usar o freio motor. Descer com o carro engatado numa marcha forte como uma segunda ou terceira marcha faz com que a compressão do próprio motor atue como uma âncora, segurando o carro e poupando os freios para quando eles realmente forem necessários para uma parada total. Essa compreensão da máquina é vital, mas a gente sabe que o ambiente externo também é implacável. Fatores inesperados surgem o tempo todo. Um encontro com animais na pista durante a noite é um ótimo exemplo. É um exemplo perfeito de como a nossa intenção de alertar
pode causar uma tragédia. O que a maioria das pessoas faz? Vê um animal na pista, joga a luz alta e buzina sem parar. Acreditando que o barulho vai espantar o bicho de volta para o mato. Só que o instinto do animal não é racionalizar uma buzina de carro como um aviso de trânsito. Para um cervo, um cachorro, um cavalo, aquele som estridente e aquela luz ofuscante representam um predador gigantesco atacando. E isso aciona a resposta de congelamento, né? O famoso cervo paralisado pelos faróis. O animal trava no meio da pista por sobrecarga sensorial. Ou pior, faz com que ele tenha uma reação de fuga errática, correndo diretamente para o capô do carro. A orientação das fontes é muito clara: silêncio e redução drástica de velocidade em linha reta. Dar a chance para o animal processar a situação e sair pelo próprio caminho sem se sentir encurralado. Exato. Essa previsibilidade e calma são a espinha dorsal de como evitar colisões, especialmente nos cruzamentos urbanos, que são verdadeiros campos minados. Como os documentos abordam os cruzamentos? A regra de ouro não é apenas olhar casualmente, é assumir uma postura defensiva ativa, sempre diminuir a velocidade ao se aproximar de um cruzamento, mesmo que o semáforo esteja verde. Não confiar cegamente no verde. Nunca. O condutor deve se aproximar com o pé já posicionado sobre o pedal do freio, sem necessariamente apertar, apenas cobrindo o pedal. E o olhar deve ser direcionado primeiro para a esquerda e depois para a direita. E tem uma lógica geográfica muito clara para olhar primeiro para a esquerda, não tem? Tem. No nosso sistema de trânsito, onde a gente dirige do lado direito da via, o veículo que cruza a nossa frente vindo da esquerda é o que fisicamente entra primeiro no nosso espaço de colisão. Ele está na faixa mais próxima da nossa porta, bate direto no motorista. Isso mesmo. Já para evitar colisões traseiras, a regra é o gerenciamento do espaço físico e mental de quem vem atrás. Parar bruscamente a transferir o seu problema de reação para o motorista de trás. O ideal, então, é sinalizar intenções com muita antecedência, né? Tocando levemente no freio, apenas para acender as luzes vermelhas antes da frenagem real. Dando tempo para o cérebro do outro motorista processar a mudança de dinâmica da via. É a comunicação não verbal do trânsito. Agora, se a gente pensa que gerenciar o espaço num carro já é complexo, a situação muda de patamar completamente quando falamos de veículos de duas rodas. Totalmente. O estudo detalhado sobre a condução de motocicletas eleva a necessidade de direção defensiva a um nível crítico, porque a zona de deformação de uma moto é o próprio corpo de quem a pilota. Aqui é onde fica realmente interessante. As fontes dividem as estratégias para motocicletas baseadas na gradação do risco. Isso, em cenários diferentes. Por exemplo, num cenário de risco médio, tipo um tráfego denso em corredor ou uma avenida comercial movimentada, a recomendação vai muito além de reduzir a velocidade. Fala-se na criação de uma zona de amortecimento. Que é um espaço vazio intencional ao redor da moto. E na técnica de cobrir os freios, que é pilotar com 2 dedos permanentemente apoiados na manete de freio dianteiro. E a matemática disso é incrível. Sim, faz toda a diferença. Numa velocidade de 60 km por hora, o tempo de meio segundo que a pessoa leva para mover os dedos da manopla até o freio significa percorrer mais de 8 metros às cegas. 8 metros é o comprimento de quase 2 carros. Cobrir o freio elimina esse tempo de reação mecânica. Pode ser a exata diferença entre parar a centímetros de um para-choque ou voar por cima dele. E quando o cenário evolui de risco médio para risco crítico? Como a abertura repentina de uma porta de carro estacionado ou um pedestre atravessando fora da faixa. Nessas horas, as fontes são diretas. Não há tempo mental para hesitação ou para buzinar. A ação tem que ser muscular e imediata. O motociclista precisa executar uma frenagem de emergência, utilizando a distribuição correta de peso entre os freios dianteiro e traseiro para não travar a roda. Ou engatar uma manobra de evasão, o famoso desvio rápido. E o segredo dessa evasão, que é muito pontuado pelos instrutores de pilotagem, é a fixação do olhar. A pessoa dirige para onde ela olha. O ser humano sempre vai para onde o olhar aponta. Se o motociclista focar no obstáculo, ele vai bater no obstáculo. É preciso forçar a mente a olhar para a rota de fuga. O controle mental sobre a máquina é tudo nesses momentos. Mas claro,
As próprias máquinas têm seus limites. Os documentos também cobrem falhas mecânicas repentinas, como um pneu estourando em alta velocidade ou o motor morrendo na faixa da esquerda de uma rodovia. E a instrução principal aqui é gerenciar a energia cinética. Um carro parado numa via de alta velocidade é um muro invisível. Manter a calma é vital para não dar uma dinada no volante e capotar. A recomendação é acionar o pisca-alerta no mesmo segundo da falha e usar o próprio embalo restante do carro, a inércia, para cruzar as faixas com cuidado e chegar ao acostamento. Permanecer dentro de um carro quebrado no meio de uma rodovia movimentada é uma sentença extremamente perigosa. Essa fragilidade das máquinas e dos nervos humanos nos leva a um momento que todo mundo espera nunca viver. O pior cenário. O instante exato após a colisão, quando a prevenção não foi suficiente e o acidente aconteceu. O gerenciamento da cena passa a ser o fator decisivo entre um incidente isolado e um desastre de múltiplas vítimas. A primeira ordem de grandeza é a sinalização do local, certo? Sim, e o material nos apresenta uma matemática rigorosa e negociável para o posicionamento do triângulo de emergência. A regra do 1 para 1. A distância entre o triângulo ou qualquer outra sinalização visual como galhos deve ser colocada corresponde diretamente à velocidade máxima permitida na via. Se a via tem o limite de 80 km por hora, a sinalização deve começar 80 metros de distância do acidente. Se for 120, 120 metros. E existe um motivo científico para isso, que é o tempo de percepção somado ao tempo de reação e a distância de frenagem. Um carro a 100 por hora percorre quase 30 metros por segundo. É muita coisa. Se a sinalização estiver a apenas 20 metros do carro batido, o motorista que vem atrás vai bater antes mesmo de conseguir mover o pé para o freio. E o material lembra, em caso de chuva, neblina ou fumaça, essa distância matemática deve ser dobrada. Além de proteger a cena fisicamente com essa sinalização, acionar o resgate de forma eficiente é o próximo passo vital. Ligar para o número de emergência e apenas gritar por socorro não ajuda o despachante do outro lado da linha. De jeito nenhum. As fontes detalham que a ligação precisa ser cirúrgica, informar o local exato com pontos de referência quilométricos, o tipo de colisão, o número estimado de vítimas e os estados aparentes delas. E algo que muitos esquecem, identificar riscos adicionais. Relatar um cheiro forte de combustível, um poste de alta tensão caído ou a presença de produtos químicos perigosos. Isso garante que o sistema de resgate envie as viaturas corretas, como um caminhão de espuma dos bombeiros e não apenas uma ambulância básica que não vai poder atuar se tiver fogo. E junto a isso a gente tem a questão do controle de multidões. Em acidentes, sempre se forma aquela roda de curiosos, né? O instinto de querer ajudar ou mesmo a mera curiosidade faz com que dezenas de pessoas se aglomerem perto das ferragens. O documento é muito claro sobre a necessidade de afastar os curiosos. Não apenas por uma questão de respeito às vítimas. Mas porque essas aglomerações criam um ponto cego perigoso na via e colocam todas essas pessoas na zona de risco de explosões secundárias ou atropelamentos por outros carros que tentam desviar da cena original. O que nos traz ao aspecto mais delicado das orientações de primeiros socorros descritas nas fontes. Na ânsia de ser útil, o instinto humano é tentar acolher e movimentar quem está ferido. No entanto, os documentos são imutáveis quanto a uma série de proibições absolutas para quem não é socorrista profissional. O corpo humano pós-trauma é uma estrutura instável, né? Muito. E a intervenção errada transforma uma lesão tratável em uma sequela permanente ou até resulta em morte. A primeira regra absoluta é não movimentar a vítima de jeito nenhum. A coluna vertebral é como um conduíte frágil protegendo um cabo de fibra óptica de dados, que é a medula espinhal. Tentar puxar alguém de dentro das ferragens porque a pessoa diz que está desconfortável pode causar um cisalhamento das vértebras. Cortando a medula e deixando a pessoa paraplégica ou tetraplégica ali mesmo no asfalto. A vítima tem que ser mantida na exata posição em que o impacto a deixou. Outra proibição crítica, especificamente para motociclistas acidentados, é a retirada do capacete. O capacete muitas vezes está funcionando como uma tala natural que mantém os ossos do pescoço no lugar. Se uma pessoa destreinada tentar puxar o capacete, o movimento do pescoço pode ser fatal. Além disso, o material alerta fortemente contra a prática de fazer torniquetes improvisados para conter sangramentos. Os filmes popularizaram muito o torniquete.
Todo mundo acha que sabe fazer porque viu na TV. Mas, na vida real, um torniquete restringe o fluxo sanguíneo a tal ponto que causa necrose do tecido muscular. Uma hemorragia que poderia ser controlada com compressão direta sobre a ferida, usando um pano limpo, acaba se tornando um membro que vai precisar ser amputado horas depois no hospital. É trágico. E tem mais um detalhe que as pessoas sempre erram por excesso de empatia: oferecer água. Ah, sim. A vítima pede água e alguém corre para pegar uma garrafinha. As fontes proíbem terminantemente dar água ou comida para vítimas de trauma grave. Primeiro, porque a pessoa pode estar com hemorragias internas graves no trato digestivo ou precisar de uma cirurgia de emergência e anestesia geral assim que chegar ao hospital. O que exige jejum rigoroso para evitar aspiração pulmonar, o vômito indo para o pulmão. E segundo, se a pessoa perder a consciência com o líquido na boca, ela vai asfixiar. A ação mais recomendada pelas fontes, a atitude mais nobre e eficaz que qualquer um pode ter enquanto a sirene não chega, é puramente psicológica. É segurar a mão da pessoa, manter o contato visual, falar com calma e fazer perguntas contínuas. Impedindo que a vítima desmaie ou entre em estado de choque profundo. Bom, se conectarmos tudo isso ao quadro geral da direção defensiva que estivemos discutindo, chegamos a um conceito bem sistêmico. Sim, as nossas fontes estruturam todo esse conhecimento em um método conhecido pela sigla SHAPT: conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão, ou ação. Quando desconstruímos cada um desses acidentes e emergências, percebemos que a atenção e a previsão nos permitem ver o problema nascendo a centenas de metros de distância. O conhecimento nos diz que a física não perdoa movimentos bruscos. E é a habilidade e a decisão correta que efetivamente evitam que a lataria amasse. É um algoritmo para o cérebro aplicar no caos. Um algoritmo de sobrevivência, exatamente. É uma forma brilhante de resumir. O trânsito exige que sejamos, antes de tudo, gerentes de risco em tempo real. E, para encerrar o nosso mergulho profundo de hoje, eu quero trazer uma provocação final. Vamos lá. É algo que não está na lista dos acidentes óbvios que cobrimos, mas que paira sobre a leitura de todo esse material de segurança viária. Em uma das classificações de sinistros das nossas fontes, existe a menção à colisão misteriosa. O nome por si só já é sombrio. O conceito é ainda mais perturbador. Trata-se daquele acidente de causa totalmente inexplicável, envolvendo apenas um veículo em uma reta perfeita, com tempo bom, que simplesmente sai da pista em alta velocidade, resultando em fatalidade e nenhum freio acionado. Sem testemunhas, sem marcas de derrapagem. É o apagão absoluto do sistema homem-máquina. Exato. E a reflexão que fica para quem está nos ouvindo não é sobre instintos de pânico, mas sobre a falta completa deles. Hoje, dirigimos carros cada vez mais silenciosos, com suspensões que isolam as vibrações do asfalto, ar-condicionado perfeito, isolamento acústico e assistentes de permanência em faixa. O ambiente dentro de um carro moderno imita o conforto de uma sala de estar. A pergunta é, até que ponto essa falsa sensação de isolamento e segurança extrema está causando uma perigosa hipnose rodoviária? Será que essas colisões misteriosas não são o resultado de cérebros que, sentindo-se tão protegidos e confortáveis nesse casulo tecnológico, simplesmente se desconectam da tarefa mortal de guiar 2 toneladas de metal a mais de 100 km por hora? Fica o alerta. O conforto excessivo pode desligar a atenção. Fica o convite. Na próxima vez que ligar o motor, observe o quão isolado do mundo exterior você se sente. A estrada é um ambiente implacável. E a sobrevivência exige que a nossa mente esteja tão presente e conectada ao asfalto quanto os pneus do nosso carro. Muito obrigado a todos que acompanharam essa nossa análise pelas engrenagens e instintos da direção defensiva. Uma excelente jornada a todos, dirijam sempre mentalmente presentes e até a nossa próxima investigação.